Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Espaço Treinando para a Vida. É um prazer ter você aqui com a gente. E nessa noite nós vamos trazer um tema muito importante. Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre isso. E hoje nós vamos falar ainda mais sobre a importância da psicoterapia na infância. Como a terapia infantil pode contribuir para o desenvolvimento do seu filho. E já vai deixando o seu like aí, se você não é pai, não é mãe, mas vale a pena você assistir esse podcast e ainda encaminhar para aqueles papais e mamães que você conhece, para que eles possam ter acesso a essas informações. Eu sou Cleide Ferreira, gestora do Espaço, e hoje eu tenho aqui comigo duas profissionais de alta performance que atendem crianças. Eu estou com a Kathleen e também com a Letícia. Deu uma travadinha aí na língua, porque Kathleen é difícil de pronunciar, tá, gente? Então, meninas, fiquem à vontade, apresente, fale um pouquinho de você, Kathleen, do seu trabalho, né? Depois Letícia também fala, para o nosso público conhecer vocês. Eu trabalho com o público infantil, principalmente com a intervenção precoce. Os pequenininhos são minha paixão, né? E o meu trabalho ele é muito voltado também para essa questão da regulação emocional na infância, ajudar as crianças a lidar com esses processos, né? Que muitas vezes passam despercebidos aos olhos dos adultos. A gente cresce e esquece dos desafios da infância, de como era difícil ser criança, né? E as crianças chegam muitas vezes no consultório para a gente trazendo angústias, medos, que para eles são muito significativos. Verdade, né? Você falou uma coisa assim muito importante. O adulto esquece que um dia ele foi criança e que ele teve aquelas mesmas dificuldades, né? Exatamente. E quando chega na adolescência, a mesma coisa. Ele esquece que ele foi adolescente e que ele passou por tudo aquilo que o filho está passando. Interessantíssima essa fala sua. Então, vamos lá, Letícia, se presente aí. Olá, gente. Meu nome é Letícia, né? Eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga também, trabalho com avaliação neuropsicológica. Também atuo com a intervenção precoce, que é minha paixão, acho que de todo mundo, né? Não, Kathleen? Mas o meu público é mesmo aí dos 1 ano e meio até os 12 anos de idade. Trabalho muito com análise do comportamento. Então, além da presença, né, de crianças que têm a dificuldade com questão emocional, de regulação emocional, a gente trabalha também com a intervenção em comportamentos que são importantes de serem trabalhados, né? Então, pais que têm crianças com ansiedade em casa, crianças com comportamentos desafiadores também. Então, são demandas que a gente atende. Verdade, meninas, duas coisas muito importantes, né? As emoções e o comportamento. Sim. São coisas assim que geralmente é por essa via que a criança chega até o consultório. E aí eu queria aproveitar, Kathleen, e te perguntar assim, nesse atendimento, a faixa etária que você atende, o que você percebe assim, com maior evidência que está ligado às emoções, né, que os pais costumam trazer para a terapia? Muitas vezes as crianças chegam com esse problema, né, de comportamento, essa demanda relacionada a comportamento, e aí a gente vai investigando essa demanda e a gente vai descobrindo as questões emocionais que estão ali por trás. Então, por exemplo, é uma criança que tem dificuldade de frustração, que não consegue controlar a raiva, e aí a gente precisa fazer um trabalho de psicoeducação com essa criança para ensinar ela a como sentir esse sentimento, porque ela tem direito de sentir, mas como ela pode expressar esse sentimento de maneira que não atinja o outro, que não machuque o outro, né? Então, isso é uma demanda que chega com muita frequência. É a famosa birra, né, Kathleen? Sim. Meu menino está com muita birra, muito pirracento, rola no chão, né? Não aceita o não, se joga no chão, grita, bate. Sim, sim. E isso é uma desregulação
emocional, né? Que é evidenciado pelo comportamento da pirraça, né? Exatamente. E a gente percebe, eu não sei se com a Kathleen é a mesma coisa, mas principalmente ali entre as etapas, né, da primeira infância para a segunda infância, esses comportamentos começam a se acentuar. Então, a gente geralmente escuta assim, mas ele não fazia isso, ele não tinha essa dificuldade, né? Então, são coisas que começam a aparecer que fazem parte, de alguma forma, do desenvolvimento infantil, mas a criança ela ainda não aprendeu a lidar. Então, a gente está ali para poder ajudar essa criança não só a compreender o que são esses sentimentos, mas como ela vai colocar isso para fora, né? Principalmente a dificuldade de lidar com frustração, com não, com os limites, com regras, né? Então, são emoções e sentimentos que a gente vai ajudar essa criança a entender de onde vem e o que fazer com eles. É verdade. E hoje também a gente percebe assim que as próprias crianças, elas já têm mais abertura do que os adultos para a psicoterapia. Vocês observam isso também? Muito mesmo. Assim, é engraçado a gente ouvir assim, eu vou conversar com a tia que estudou para me entender. Uhum. A gente escuta muito isso. E tem também a questão do lúdico, né, Cleide? Assim, Sim. que eu acho que é uma porta para a criança, né? As intervenções lúdicas, né? Assim, elas são um convite para a criança entrar na sala com a gente, estar na sala com a gente, e favorece também um ambiente mais seguro, né? Mais acolhedor. A criança, eu acho que passa a criar um vínculo porque ela confia na pessoa que ela escolheu, né? Que a mãe e o pai escolheu para ele ali. Excelente. Você ia completar, Kathleen? E aí a gente acaba ficando, né, num posto de tia legal, que a criança chega, se diverte, e através disso a criança cria mais confiança na gente para ir trazendo coisas que muitas vezes elas não conseguem compartilhar com os pais, com a professora da escola, por uma questão até talvez da forma como essas pessoas reagem quando a criança compartilha, né? A gente vê muito o adulto trazendo, é mimimi, é frescura dele, vai passar. Na minha idade, a gente resolvia isso com chinelada, né? A gente escuta muito isso. Sim. E aí, esse processo, ele funciona tanto para a gente conseguir ajudar essa criança, mas também a gente precisa guiar esses pais num novo jeito de agir, porque o processo terapêutico, de qualquer forma, sem a família, não funciona. É verdade. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da orientação, né? Parental, o treinamento dos pais, ou mesmo esse feedback que dá a cada 4 sessões, ou 3 sessões, ou não sei, né? Como que vocês coordenam isso. Mas eu, quando trabalhava com a infância, eu, geralmente, a cada 4 sessões, eu trazia os pais para poder fazer esse processo de orientação. Porque, vocês bem falaram aí, não vai funcionar. Pode, né, realmente ter algum efeito, mas o efeito é muito pequeno se os pais não entrarem nesse processo de mudança. Porque aí, falando da análise do comportamento, né, a gente tem muito do ambiente, Sim, né, exatamente. que vai influenciar nas reações dessa criança. Ontem mesmo eu estava conversando com a Gabi, né, a nossa outra terapeuta da infância, que até já veio aqui no nosso podcast, e a Gabi trazendo, eu falando para ela sobre essa questão, que às vezes a criança, com a gente, ela se porta de um jeito, fica tranquila, porque o ambiente é favorável. Sim. E em casa, o ambiente a desregula, né? Vocês já se depararam? Sim, a gente parte daquela premissa, né? Que o comportamento ele é uma resposta ao ambiente que eu estou me interagindo, né? Então, o tempo todo eu estou em interação com esse ambiente. E aí, quando eu não organizo esse ambiente, né, para ter melhores respostas da minha criança, eu realmente vou ter mais dificuldade de ver os mesmos comportamentos da clínica, né? Mesma coisa a questão da escola, né, Cleide, também. A escola, Sim. A gente tem dificuldades que não aparecem para a gente, mas aparece lá. Então, a gente precisa estar sempre em contato com o pai, com a mãe, com a escola, para poder compreender quais são esses ambientes que essa criança ela participa, como eles são organizados. Isso é extremamente importante na terapia infantil.
Eu até recebi uma pergunta esses dias, que às vezes chega para as meninas na recepção aqui do espaço, e elas, né, como são recepcionistas, então algumas coisas elas encaminham para eu responder. De uma mãe perguntando o que era essa visita do profissional à escola. Por que o profissional tem que ir na escola e o que ele faz lá na escola? O que faz, Kathleen, quando o profissional tem que ir à escola? Por que ele vai e o que ele observa lá? Então, a visita escolar ela tem como principal foco observar a criança ali no ambiente que é natural do dia a dia dela, né? Para a gente entender as demandas que muitas vezes são trazidas pela própria escola. Então, a escola relata para os pais: ele está tendo dificuldade na hora do recreio, ele está tendo dificuldade com a professora. E, através dessa observação que a gente faz no ambiente escolar, a gente consegue perceber como que essa criança interage com as outras crianças, como é a interação com esse professor, se tem algum fator no ambiente que desregula essa criança, tem um excesso de estímulo, não tem? O que essa criança está buscando nesse espaço? Por que ela está com essa dificuldade de ficar dentro da sala? É preciso fazer alguma adaptação? Então, essa visita escolar ela tem esse foco, encontrar ali, através da observação, o problema. E também pode acontecer de vocês irem à escola para escutar, né, o professor, a coordenação, para orientar, né, em alguma coisa que precisa de ser orientado para ajudar essa criança? Com certeza, assim, eu sempre falo que é a tríplice contingência do funcionamento da terapia, que é o terapeuta, a família e a escola. Então, quando a gente encontra uma escola que a porta não é aberta para a gente, é doloroso, assim, né? Porque a gente sabe o papel fundamental da educação infantil, né? Assim, junto com o tratamento terapêutico, junto com as intervenções familiares. Então, a gente vai para a escola não só para apontar o que está errado, né? Para apontar o que precisa consertar. A gente vai para a escola para ouvir, para acolher, para entender o que eles estão encontrando de dificuldade que a gente pode auxiliar, e se a gente não puder, a gente vai pensar juntos, né? Então, é um caminho que não dá para fazer sozinho, não dá para ir sem eles, né? Sim, claro, é muito importante. E aí, todas duas falaram que trabalha com a intervenção precoce. E você que está aí nos assistindo, sabe o que é intervenção precoce? Coloca aí nos comentários se você sabe ou não. Mas, de qualquer forma, para garantir, eu vou pedir às meninas para explicar o que é intervenção precoce, afinal de contas. A intervenção precoce ela é voltada para crianças bem pequenininhas, né, nos primeiros anos de vida, ali de 1 aos 6 anos, principalmente, e ela tem como propósito, principalmente, o ensino de habilidades, né? Então, a gente recebe crianças, por exemplo, com atraso no desenvolvimento, que têm dificuldade para imitar, para interagir, com contato ocular, né? Aquela criança que não consegue fazer esse olho no olho, dificuldades na comunicação, e aí, junto com outras terapias, né, o psicólogo ele vai auxiliar nesse processo de ensinar habilidades. Ótimo, nossa, que bacana, né? Porque realmente às vezes as pessoas ouvem, né, e não sabem de imediato do que está se tratando essa intervenção precoce. O Cleide, e eu já ouvi também assim pessoas questionarem se é realmente importante a criança começar uma terapia com 1 ano e meio, 2 anos de idade. E a gente tem dados, inclusive, que são de ciência, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que 90% do cérebro da criança ele é formado ali na primeira infância, que é até os 6 anos. Então, a intervenção precoce, o foco dela é justamente começar a trabalhar desde antes o que já está faltando, para que essa lacuna, né, essa ausência, né, essa lacuna de uma idade para outra, ela não aumente no decorrer do tempo. Então, quando eu tiver uma criança com 5 anos, eu espero que ela tenha as habilidades de uma criança de 5 anos, não uma habilidade de uma criança de 2, 3 anos. Então, a gente trabalha né, com o objetivo de diminuir esse ato, né, essa dificuldade dele que pode aumentar a longo prazo. Exatamente. E, para isso, a gente tem que aproveitar, né, esses primeiros anos, que são as janelas de oportunidade, onde se tem a maior plasticidade,
né? Sim, sim. Na neuropsicologia, né? Sim, na neuroplasticidade, a gente trabalha sabe que ali muito nos primeiros anos a gente tem a formação de sinapses, né, ali que está acontecendo o tempo todo. Então, eu até brinco assim que a gente não brinca em terapia, a gente forma sinapses, né, o tempo todo, a gente ensina, a gente observa a criança e como ela aprende, a forma como ela aprende, inclusive para melhorar essas intervenções. E isso desde os primeiros anos. Não é preciso que a criança já seja uma criança grande, maiorzinha, para ela ir para a terapia, né? A gente já começa essa intervenção bem antes mesmo. E eu estava conversando há poucos dias num podcast aqui com a Lígia Rolim, né? TO aqui da nossa região, excelente. Exatamente, ela é um espetáculo de pessoa, de profissional. E aí a gente estava comentando sobre essa questão do diagnóstico, que muitos pais ficam esperando um diagnóstico para começar a intervenção. E diante disso que vocês estão falando e que a Lígia trouxe, que não é preciso ter um diagnóstico. Se você tem sinais de algum tipo de atraso, sim, já pode procurar, né, a ajuda profissional. Sim, com certeza. Justamente, né, o objetivo é ensinar esses comportamentos pivotais, esses comportamentos que são a base para outros comportamentos. A gente chama de cúspides comportamentais, né? Então, você tem ali o atentar e prontidão, né, iniciativas e respostas de atenção compartilhada, a imitação, né, que é assim a habilidade essencial para a aprendizagem da criança. Então, a gente já observa que se a criança tem uma dificuldade, que ela não tem nenhum prejuízo ela ir para o atendimento terapêutico, né? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Vai ter ganhos, né? Muito pelo contrário. Eu costumo falar, né, com alguns pais que chegam lá no consultório e falam assim: mas ele não fechou o diagnóstico ainda. Sim. Eu falo: não tem problema. A intervenção ela nunca vai ser demais. A gente vai começar a intervenção, se não fechar o diagnóstico, está tudo bem. Se fechar, a gente já está em processo, ótimo, melhor ainda. A gente não perdeu tempo. E mesmo que não feche o diagnóstico, se ele está apresentando algum sinal, aquilo ali vai ser importante para ele melhorar e desenvolver aquela habilidade. Exatamente. Né? Porque, às vezes, não fecha o diagnóstico, mas ele tem um déficit em alguma habilidade ali que está sendo sinalizador para entrar com o processo para o diagnóstico. Justamente. Gente, mas muito legal, né, esse trabalho que vocês fazem. E aí eu vi que vocês falaram da questão do lúdico, do brincar. Ainda existem pessoas que perguntam assim: mas o psicólogo infantil só brinca com a criança? Que a gente mais ouve, né, Kedley? Exatamente. Não, mas que trabalho fácil ficar só brincando com as crianças. Brinca o dia todo. E na outra ponta tem as pessoas que questionam assim: mas criança de 1 ano vai no psicólogo? Ele vai falar o quê? Ele vai conversar com você? Ele fala igual assim? Aí a gente tem que explicar, né? Não é só através da fala. A gente usa o brincar para a criança mostrar, né, onde estão as dificuldades dela, para ela se expressar, para ela aprender. Porque a fala não é a única forma de comunicação. Exatamente. Né? E, inclusive, algumas crianças que não falam precisam vir ao psicólogo para, junto com o fonoaudiólogo, desenvolver, né, essa habilidade, porque pode estar aí nas emoções, né, bloqueadas. Sim. E até em alguma outra questão. Mas, enfim, então, o brincar na terapia infantil, ele tem uma função, né, gente? Exatamente. E é um brincar com objetivos, né? Eu falo que o recurso, por si só, ele não faz nenhum milagre, né? O recurso, ele não trabalha flexibilidade cognitiva, troca de turno, né? Nada disso. O que trabalha é a nossa intenção naquela brincadeira com a criança. Então, a gente tem um objetivo ali que, antes de entrar na sessão, né, por mais que seja uma sessão estruturada ou não, né, na escolha da criança o brinquedo, eu já olho para aquele brinquedo pensando no plano de intervenção que eu tenho com essa criança, que são as habilidades que eu preciso trabalhar com ela. Então, eu tenho que lembrar o tempo todo: ele precisa desenvolver isso, isso e isso. Então, eu vou usar esse recurso para desenvolver isso, isso e isso. Exato, com essa função, né? Tem que ter uma função ali no brincar. Isso, a gente sempre direciona, né, para o brinquedo o objetivo do plano, para o joguinho o objetivo do plano. Então, muitas vezes, a gente acaba até sendo estratégica, deixando algumas coisas à vista que a gente já tem mais ou menos programado o que dá para trabalhar dentro daquilo, para a criança escolher e a gente direcionar. Quando acontece da criança escolher algo que não está nos nossos planos, a gente tem que usar um pouquinho a criatividade, né, para conseguir puxar
a habilidade que a gente quer trabalhar dali. Eu brinco que a primeira formação do psicólogo infantil é ser criativo. Se ele não for criativo... Muito criativo. Né? Antes de ser psicólogo infantil, ele precisa ser criativo. Né? E a gente aprende que a gente tem criatividade em alguma coisa. Né? Nossa, com certeza. Né? Eu já atendi também na infância e sei disso. A gente tem que ser criativo e igual você falou, estrategista. Exatamente. O tempo né? todo. 40 minutos, 50 minutos, né, Cleide? O tempo todo. O tempo assim. todo. Isso é muito importante. Então, agora eu queria, né, a gente já está aproximando do final, porque aqui é bem curtinho mesmo, para que todo mundo possa assistir do início ao fim e extrair o melhor desse conteúdo. Queria que cada uma de vocês, né, falasse, eu vou pedir para uma fala, depois a outra, benefícios da terapia na infância. Começa aqui, Kathleen. Qual o primeiro benefício que você vê de fazer terapia na infância? Eu acredito que o maior benefício da terapia na infância está relacionado ao adulto que essa criança vai se tornar. Ótimo. Muitas vezes, a gente deixa passar, né, demandas da infância que a gente considera que não são importantes. E aí, esse adulto cresce e se torna um adulto ansioso, um adulto depressivo, porque ele carregou lá da infância dificuldades que não foram trabalhadas e que hoje ele não consegue gerenciar bem. E aí, não foi para a terapia criança, mas tem que ir para a terapia adulto. Eu concordo, assim, e assino embaixo com a Kathleen. E ainda somo não só os adultos, mas também os nossos adolescentes. Né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de criar adolescentes mais seguros, mais saudáveis emocionalmente e mais abertos também à ajuda. Né? Então, assim, quando a criança ela cresce sabendo que ela tem alguém que ela pode contar em algum momento, a gente tem a chance de, em algum outro momento da vida, essa criança nos buscar de novo. Ou, às vezes, não, né, Cleide? Às vezes, a pessoa vai super bem o resto da vida, mas ela tem aquilo com ela, assim, de que é tão bom que eu vou mostrar para as pessoas que, se elas precisarem, elas têm um lugar para isso. Então, eu acho que a terapia infantil, ela tem um papel fundamental, assim, no desenvolvimento mesmo daquela criança no decorrer da vida. Da vida, né? verdade. É para a vida. Com certeza. Inclusive, eu quero até contar aqui uma experiência hoje que eu tive, né, com a escuta de uma psicóloga, que eu faço a mentoria dela, que eu trabalho, né, no TAP com ela. E essa psicóloga, eu perguntei para ela, né, quando eu faço a mentoria, eu tenho alguns momentos que eu faço individual e pergunto sobre o sonho. Quando ela sonhou em ser psicóloga e por que ela sonhou ser psicóloga? E aí ela me disse assim, foi quando eu era criança, eu sofria bullying na minha escola, não tinha coragem de contar para minha mãe, mas um dia minha mãe descobriu porque viu uma cartinha de ameaça dentro da minha mochila. E minha mãe levou na psicóloga. E essa psicóloga me ajudou a me encontrar, a superar tudo isso. E eu decidi que eu queria fazer o mesmo pelas pessoas, ajudar as pessoas a superarem e se encontrarem na vida. Eu achei tão lindo, gente, maravilhoso, né? E não é a primeira, eu já tive outras psicólogas que falaram comigo isso, que decidiram ser psicóloga quando, na infância, passaram pela psicoterapia. E aí essa pessoa, né, especificamente hoje, falou isso comigo, e aí eu vi assim, o quanto que ela hoje já é uma pessoa madura, saudável, que é um resultado lá de trás, que foi trabalhado desde, né, da infância dela, como vocês falaram aí. Então, o adulto que eu sou hoje, eu costumo falar muito isso, é o resultado daquela criança que eu fui. Com certeza. Né? Uma criança crescida. Não tem como escapar disso, não. Né? E tanto as dificuldades que a gente carrega são dificuldades que muitas vezes já estavam presentes desde antes. Né? Então, é pensar na terapia infantil pensando justamente nesses benefícios da autonomia, né, da questão do autoconhecimento, que eu acho que o autoconhecimento ele é o princípio para os nossos caminhos, né? Sim, assim, enquanto claro. adultos e adolescentes mesmo. É verdade. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, né? E dizer para o pessoal aí de casa, quem não deixou o like, deixa, porque senão vai voltar a ser criança de novo, hein? Tem que deixar o like no vídeo. E lembrando para vocês, encaminhem isso para as pessoas, né, que têm filhos, para as pessoas que cuidam de crianças, a importância de saber que a psicoterapia ela é transformadora na infância e principalmente a intervenção precoce.
E se vocês querem, né, encontrar profissionais de alta performance, profissionais que estudam, que estão baseados na ciência, que não vêm aqui simplesmente brincar, mas é um brincar intencional, vocês têm aqui a Kathleen e a Letícia, que eu super indico para vocês. Aí vocês podem fazer, gente, o agradecimento e as despedidas para a gente finalizar. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje participando. Foi um grande prazer estar com vocês, trocando todas essas informações importantes. Eu também queria agradecer, Cleide, né, por ter convidado a gente para estar aqui hoje, conversando sobre um assunto que a gente ama falar, né, porque eu acho que todo psicólogo ama falar o que faz, né, e a gente não é diferente. Mas agradecer por esse momento de troca, né, e também me colocar à disposição para dúvidas, porque eu sei que muitas pessoas ainda mantêm dúvidas, né, com relação à questão da terapia e mitos, né, mitos que são, às vezes, difíceis de serem quebrados, mas a gente está aqui para esclarecer isso, né? Ótimo, então vocês podem deixar as perguntas, dúvidas aí nos comentários que eu encaminho para as meninas. Eu vou deixar também o Insta delas aqui nos comentários para vocês depois acompanharem as postagens que elas fazem, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo podcast.